Bom dia, turma. Vamos para o módulo 4. Múltiplos e divisores do número natural. Objetos de conhecimento. Múltiplos de um número. Divisores de um número. Relação entre múltiplos e divisores. Critério de divisibilidade. E uma situação problema. Então, múltiplos de um número. Observe a tabuada de 8, listada abaixo. Então, temos aqui 8 vezes 0 igual a 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48. Repare que a gente está somando de 8 em cada casa. Então, a sequência 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 e 72 é o resultado da multiplicação de 8 pelos 10 primeiros números naturais, quer dizer, de 0 a 9. Por isso dizemos que ela representa a sequência dos 10 primeiros múltiplos de 8. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. A sequência dos múltiplos de um número natural é infinita, pois, como existem infinitos números naturais, temos infinitos resultados da multiplicação de 8 por um número natural. Sendo assim, os múltiplos de 8 podem ser representados por m de 8 e a sequência 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 e a reticência, porque é infinita. Outros exemplos. Então temos aqui tabuada de 2, a tabuada de 5, a tabuada de 7, tá? E um exemplo aqui de a tabuada de n, de um número qualquer. Quer dizer, n vezes 1, n vezes 2, n vezes 3, n vezes 4, n vezes 5. Quer dizer, essa é a sequência para todos. Observações. Para saber se o número b, quer dizer, um número qualquer, é múltiplo de um número a, outro número qualquer, podemos verificar se b está na tabuada de a, ou apenas verificar se a divisão de b por a é exata. Exemplo. O número 152 é múltiplo de 4. Vamos verificar se a divisão 152 por 4 é exata. Ou seja, se tem o resto igual a 0. Então, 150 dividido por 4 vai dar 32. Vai sobrar 32 porque 4 vezes 3, 12, 15 sobra 3. Abaixo 2 fica 32. E aí vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Então, como é uma divisão exata, então 152 é múltiplo de 4. O número 205 é múltiplo de 3? Vamos verificar se a divisão de 205 por 3 é exata. Então, 2 não dá para dividir por 3, fica 20. 20 dividido por 3 dá 6 e sobra 2, porque 3 vezes 6, 18, para 20, 2. E aí abaixo 5, 24, 25. Bota 8, que 8 vezes 3, 24, para 25, sobra 1. Como o resto da divisão é um número diferente de 0, então a divisão não é exata. Logo, concluímos que 205 não é um múltiplo de 3.
O zero é múltiplo de qualquer número natural, pois todo número multiplicado por zero resulta em zero. Analogamente, o único múltiplo de zero é ele mesmo. Todo número é múltiplo de si mesmo, pois é resultado do produto do número por 1. Divisores de um número natural. Saulo pediu ao pai, marceneiro, que construísse uma estante em que pudesse guardar seus 16 livros. Ele não especificou quantos compartimentos a estante deveria ter, mas disse que gostaria de dispor a mesma quantidade de livros em cada compartimento, de modo que nenhum livro ficasse fora da estante. Então vamos analisar de quantas maneiras diferentes o pai de Saulo pode construir essa estante para atender o seu pedido. Então, primeira possibilidade: a estante com um compartimento para comportar todos os 16 livros. Segunda possibilidade: 2 compartimentos com 8 livros dispondo em cada um. Terceira possibilidade: 4 compartimentos em 4 livros dispondo em cada um. Quarta possibilidade: 8 compartimentos com 2 livros dispondo em cada um. E a quinta possibilidade: a estante com 16 compartimentos, 1 livro dispondo em cada um. Então observe a diferença. Essa é a primeira possibilidade, é todos de uma vez. Aqui é dividido em 2, 8 em 8. Essa já é o modelo, o terceiro modelo, dividido em 4 partes, 4 livros em cada compartimento. Aqui já foi de 8 compartimentos, 2 livros em cada um. E o quinto, que era 1 livro só em cada compartimento, dando 16 compartimentos. Desse modo, para atender o pedido de Saulo, é necessário construir uma estante com 1, 2, 4, 8 ou 16 compartimentos. Note que essas são todas as possibilidades, pois os números 1, 2, 4, 8, 16 são os únicos divisores naturais de 16. Ou seja, a divisão de 16 por cada um desses números é exata. Veja como podemos representar os divisores de 16. D16 é igual a 1, 2, 4, 8, 16. Divisores de um número natural são todos os números naturais que dividem o número dado, resultando numa divisão exata. Exemplo: o número 6 é divisor de 42? Então, vamos verificar se a divisão de 42 por 6 é exata. 42 por 6 vai dar 7. 7 vezes 42 para 42, 0. É uma divisão exata. Como é uma divisão exata, então 6 é um divisor de 42. O número 3 é divisor de 155? Então vamos verificar se a divisão de 155 por 3 é exata. 1 não dá para dividir, junta 15, vai dar 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Aí abaixo 5. Vai dar 1, 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Então, é uma divisão não exata. Como é uma divisão não exata, concluímos que 3 não é um divisor de 155.
Quais são os divisores de 15? Os divisores procurados são todos os números naturais que dividem 15, resultando em uma divisão exata. Dessa forma, temos D de 15 é 1, 3, 5 e 15. Observações. Se a divisão de um número natural m por um número natural n é exata, dizemos que n é divisor de m, ou m é divisível por n. Então, no caso aqui, dando um exemplo, 3 é divisor de 15, ou 15 é divisível por 3. Exemplo. Sabemos que o divisor de 24 por 6 é exato, pois 24 dividido por 6 dá 4. Então, podemos dizer que 6 é divisor de 24, ou 24 é divisível por 6. O número 1 é divisor de todo número natural, pois qualquer número dividido por 1 resulta nele mesmo. Todo número natural é divisor de si mesmo, pois qualquer número dividido por si mesmo resulta em 1. O zero não é um divisor de nenhum número natural, pois não existe divisão por zero. Relação entre múltiplos e divisores. Se o número natural é múltiplo do outro, então o segundo é divisor do primeiro. 27 é múltiplo de 3, porque 27 dividido por 3 dá 9. E 3 é divisor de 27. Critério de divisibilidade. Podemos determinar se um número natural é divisível por outro sem efetuar a divisão entre eles. Por isso, precisamos conhecer alguns critérios de divisibilidade. Então, divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo. 108 é divisível por 2, pois é par, termina em 8. 1491 não é divisível por 2, pois não é par e termina em 1. Ok? Divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Exemplo. 2541 é divisível por 3, pois 2 mais 5 mais 4 mais 1 dá 12. E 12 é divisível por 3. 103 não é divisível por 3, pois 1 mais 0 mais 3 dá 4. 4 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado por esses dois últimos algarismos à direita é divisível por 4. Então, 4.516 é divisível por 4, pois o número formado pelos dois últimos algarismos à direita é 16, e 16 é divisível por 4. 100 é divisível por 4, pois o número formado pelos dois últimos da direita é 00, e 0 é divisível por 4. 1207 não é divisível por 4, pois o número formado pelos dois últimos algarismos à direita é 7. 7 não é divisível por 4.
Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. 7.865 é divisível por 5 porque termina em 5. 100 é divisível por 5, pois termina em 5. 697 não é divisível por 5, pois não termina nem em 0 e nem em 5. Divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, 114 é divisível por 6, pois é divisível por 2, porque 114 é par. E por 3, somando 1 mais 1 mais 4 dá 6, e 6 é divisível por 3. 202 não é divisível por 6, pois, apesar de ser divisível por 2, porque 202 é par, não é divisível por 3, pois 2 mais 0 mais 2 dá 4, e 4 não é divisível por 3. Divisibilidade por 8. Um número natural é divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos à direita é divisível por 8. 1024 é divisível por 8, pois o número formado pelos 3 últimos algarismos à direita é 0,24, e 24 é divisível por 8. 1000 é divisível por 8, pois o número formado pelos 3 últimos algarismos à direita é 000, e 0 é divisível por 8. 2478 não é divisível por 8, pois o número formado pelos 3 últimos algarismos à direita, 478, não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um número divisor por 9. Exemplo: 51.219 é divisível por 9, pois 5 mais 1 mais 2 mais 1 mais 9 dá 18, e 18 é divisível por 9. 147.214 não é divisível por 9, pois 1 mais 4 mais 7 mais 1 mais 2 mais 4 dá 19, e 19 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando o algarismo das unidades é 0, ou seja, termina em 0. 11.450 é divisível por 10, pois termina em 0. 25.478 não é divisível por 10, pois não termina em 0. Divisibilidade por 12. O número natural é divisível por 12 quando termina em 3 e é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. 180 é divisível por 12, pois é divisível por 3, já que 1 mais 8 mais 0 dá 9, e 9 é divisível por 3. E por 4, já que o número formado pelos 2 últimos algarismos à direita é 80, e 80 é divisível por 4. 6.045 não é divisível por 12, pois apesar de ser divisível por 3, 6 mais 0 mais 4 mais 5 dá 15, e 15 é divisível por 3, não é divisível por 4, já que 45 não é divisível
por 4 não faz parte da tabuada de 4, 45. Divisibilidade por 15. Um número natural é divisível por 15 quando a divisão é por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, 690, o exemplo, é divisível por 15, pois é divisível por 3, porque 6 mais 9 mais 0 dá 15, 15 é divisível por 3. E por 5, já que o número termina em 0. 2485 não é divisível por 15, pois não é divisível por 3. 2 mais 4 mais 8 mais 5 dá 19. E 19 não é divisível por 3, apesar que é divisível por 5, porque termina em 5. Divisibilidade por 25. Um número natural é divisível por 25 quando termina em 0, 25, 50 e 75. Exemplo, 800 é divisível por 25, pois termina em 00. 425 é divisível por 25, termina em 25. 1050 é divisível por 25, termina em 50. 48.975 é divisível por 25, termina em 75. Divisibilidade por 100. Um número natural é divisível por 100 quando o algarismo das dezenas e as unidades são 0, ou seja, termina em 00. 1500 é divisível por 100, pois termina em 00. 24.500 é divisível por 100, pois termina em 00. Divisibilidade por 1000. Um número natural é divisível por 1000 quando o algarismo das centenas, os das dezenas e das unidades são 0, ou seja, termina em 000. Exemplos: 3.000 é divisível por 1000, termina em 000. 857.000 é divisível por 1000, pois termina em 000. Divisibilidade por 7. Para saber se um número natural é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades em seguida, subtrair esse resultado do número formado pelo algarismo restante, e se o resultado final obtido for divisível por 7, então o número também será. Caso o resultado final obtido seja grande, devemos repetir o processo até que se possa verificar a divisão por 7. Então, exemplo: 203. Então, é divisível por 7. Então, a gente vai pegar o 3, multiplica por 2, que é dobrar, e pegar o 6, diminuir com o restante, que é 20. 20 menos 6 deu 14. Então, é divisível por 7. 4.261 não é divisível por 7. Pegamos o último número, dobramos ele, vai dar 2. Diminuindo com o restante, que é 226, vai 426 menos 2, vai dar 424. Repetindo o processo, pegamos o último, que é o 4, dobramos ele e subtraímos com o número restante, que é o 42. 42 menos 8 dá 34. E 34 não faz parte da tabuada de 7. Por isso, não é divisível por 7 esse número. Divisibilidade por 11. Se um número natural é divisível por 11,
quando a diferença entre a soma dos valores dos algarismos das ordens ímpar e a soma dos valores dos algarismos da ordem par é um número divisível por 11. Então, exemplo: 21.648 é divisível por 11, pois. Então, aqui está dividido nas ordens. Então, a soma dos valores de ordem ímpar. Então, de ordem ímpar, seria o 8, o 6, que está na primeira, terceira e quinta. Isso é ímpar. Então, 8, 6 e 2 somando dá 16. E a soma da ordem par, que é o 2 e 4. 4 mais 1 dá 5. E aí a diferença dessas duas somas, 16 menos 5 dá 11. Pois é um número divisível por 11. 4.129 não é divisível por 11, pois dividimos em 4 ordens, porque são 4 algarismos. E aí primeiro somamos da ordem ímpar. Então 7 mais 1 dá 8. E agora somamos a ordem par. 2 e 4 dá 6. Só que quando entra a diferença, 8 menos 6 dá 2. E 2 não é um número divisível por 11. Situação problema. Vamos retomar a pergunta proposta no início desse modo e respondê-la. Se o último ano múltiplo de 4 não bissexto foi 1900, qual é o próximo ano múltiplo de 4 que não será bissexto? Resultado. Sabemos que os anos bissextos são sempre múltiplos de 4, com exceção daqueles que não são múltiplos de 100, não são múltiplos de 400. Então, inicialmente, vamos procurar, a partir de 1900, os anos que não são múltiplos de 100. São eles: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. E assim por diante. Entre eles, o primeiro que não é múltiplo de 400 é o número 2100. Logo, o próximo ano múltiplo de 4 e não será bissexto é o 2100. Ok? Exercícios. Questões do livro. Página 415, questões do 1 ao 5 e 416, questões do 1 ao 9. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos do exercício pronto. Por hoje é só e um abraço a todos.